Resolvi fazer mais um vídeo, não esperar mais 3 meses para fazer um próximo. O que me inspirou a fazer esse vídeo foi uma situação que aconteceu ontem. Na verdade, é uma situação que se repete com frequência, mas ontem, essa situação mais recente aconteceu ontem. Foi numa entrevista de emprego. Eu acho que eu já falei sobre isso ou não, talvez eu tenha falado no vídeo que eu tô para editar, que eu tô para publicar, mas ainda não descobri o motivo de eu demorar tanto para editar um vídeo e publicar. Eu acho que nesse vídeo eu falo mais sobre mim, sobre o que eu tô sentindo. Talvez seja isso, talvez seja esse medo de expor isso, sabe? Só de eu estar fazendo um vídeo como esse, por exemplo, já é um avanço gigante na minha vida. Assim, pode parecer uma coisa boba, mas para mim tem bastante valor. Parece que a minha vida tá tranquila, tô no interior, tô no meio da natureza. Isso é aparência. Eu tô longe de estar nas perfeitas condições. Mas aí eu tento chegar nessas condições, mesmo não estando nelas. Muito do que acontece está na nossa mente. A gente tem a tendência de olhar para a penúria, né? Encontrar penúria, sofrimento, dor, angústia. Não estou dizendo que a gente tem que negar a existência desses sentimentos, porque eles estão presentes, principalmente quando eu descubro o que são essas coisas, de onde elas vêm, qual a origem dessas coisas, por que eu sou atingido por elas, por que maneira isso atua e por que isso atua em mim dessa maneira. Então, fazendo essas perguntas me ajudam muito a entender o contexto, entender o lugar em que eu tô, um lugar onde eu tenho dificuldade para sair, sabe? Eu acho que eu cheguei numa fase em que o amadurecimento que eu tenho já me permite fazer questionamentos que antes eu não fazia, que antes eu deixava para depois, achava que não tinha maturidade para fazer isso. Eu percebo que eu tô numa fase de descobertas, de autodescobertas. E isso inclui sentir as dores, né? Sentir o sofrimento, sentir a angústia das descobertas, da percepção. Eu fico olhando para lá, ali para frente, ali porque eu tô olhando para as vaquinhas. Tem umas vaquinhas ali e aí elas me ajudam a fluir o pensamento. Voltando ao assunto inicial, falar sobre a entrevista de emprego. Foi muito difícil para mim. Eu tô numa fase de transição de tudo, de muita coisa. E tudo isso está acontecendo dentro da pandemia, né? Durante esse momento assim tão difícil para a humanidade. A entrevista de emprego, como eu falei, foi bem complicada para mim. Assim, em alguns momentos eu tinha um lapso de consciência, né, do momento, entender que estava tudo bem, estava tudo tranquilo. A pessoa com quem eu estava conversando não queria meu mal, não tinha más intenções. Está sendo um desafio muito grande para mim. Mudança de visão, de perspectiva, eu acho que tem muita mudança para acontecer ainda. E é só a gente ter essa consciência, né? Mas eu fiquei com medo, eu fiquei inseguro, minha voz ficou embargada, as palavras não vinham. Quando eu percebi, quando eu tentava falar, eu percebi que em alguns momentos eu tinha esse lapso de consciência e aí eu conseguia fluir, eu falava. E no meio de contar sobre as minhas experiências, eu falava sobre mim, sobre a forma como eu vejo o mundo, como eu enxergo, que eu interpreto, como é que eu interajo. Mas aí me veio o sentimento que me persegue, que é a síndrome do impostor. E eu imagino que muita gente passe por isso também. E a síndrome do impostor, para quem não sabe, é uma sensação, é uma experiência individual, uma auto-percepção de falsidade intelectual, de fraude, de sentimento de que você não é aquilo que parece ser, de que você não vai entregar aquilo que esperam de você, ou aquilo que você espera de você mesmo. Você não acredita em você mesmo. Isso é bem comum, é bem frequente, muita gente passa por isso pelo menos uma vez na vida. E é uma sombra que tá sempre ali perseguindo, está atrelado a vários fatores, né? Experiências na infância, na adolescência, com adultos, com palavras que a gente ouviu, que a gente introjetou, que a gente internalizou e acreditou nisso, né? Então, essas crenças ficam lá, tipo, martelando. Então, é uma questão de trabalho, né? De autoconsciência. E, na verdade, eu busco respostas. E pode ser que esse seja o problema. Eu querer buscar as respostas me deixa nesse lugar atordoado, meio perdido, meio confuso às vezes. Mas eu tenho consciência dessa confusão. Eu acho que isso que machuca a gente, né? Que dói, que é a gente buscar ter consciência dessas coisas. Mas a questão é a gente ter consciência e também querer mudar. Mudar faz a diferença. E descobrir de que maneira a mudança pode acontecer e de que maneira ela serve para você. Então eu não tenho resposta de nada. Eu faço esses vídeos para fazer perguntas. E aí às vezes pode ser que alguém tenha alguma resposta ou várias pessoas tenham algum tipo de respostas que somadas chegam numa resposta possível. Deixar de lado o sofrimento e deixar de fazer os outros sofrerem também. Essas palavras, se eu não digo aqui, elas ficam na minha cabeça, então isso me ajuda a fluir, sabe? E a gente veio pra cá pra fazer pergunta mesmo, né? A gente veio pra questionar, pra contemplar, principalmente. Contemplar o que tá acontecendo, o que acontece.
Tô nessa batalha, sabe, de concluir essa transição de carreira profissional, que agora eu tô entrando na área de tecnologia, de programação, desenvolvimento de robôs, estudando machine learning, inteligência artificial, coisas muito complexas que antes eu achava que era impossível para eu aprender. A gente tem muitos potenciais que estão debaixo do tapete, que estão escondidos no baú, estão jogados no sótão, no porão. A gente só precisa tirar o pó, dar uma limpada, passar um pano, colocar no sol. Inclusive, se algum recrutador tiver vendo esse vídeo e tiver algum tipo de afinidade comigo e quiser fazer uma entrevista, pode me chamar. Pode ser você mesmo que tem uma oportunidade enquanto eu estou nessa busca, no aperfeiçoamento, nas descobertas. Eu até falei isso na entrevista, que no mundo da tecnologia, como a vida, quanto mais você descobre, quanto mais você aprende, você descobre novos universos. Só que dentro de cada universo existe um universo. Existe uma imensidão que a gente não consegue nem mensurar, não consegue ter noção do tamanho da criação, de tanta coisa que está ali envolvida, quanta matéria, quanto tempo, quanto a energia, quanto sentimento, quanto a dor, quanto amor. Muito conhecimento, né? Você entra num universo novo, você tá feliz por ter descoberto o universo, mas na sequência você pode ficar frustrado porque você percebe o quanto você não conhece, o quanto você ainda tem para descobrir, para entender e para aprender. Você percebe o quanto você está longe de chegar onde você estava esperando chegar. Então é uma coisa que deixa a gente aflito. E isso acontece principalmente quando a gente faz comparações com outras pessoas. A gente vê, pô, aquela pessoa ali tá muito além de mim. Tipo, é incrível como aquela pessoa. Um pouco de admiração e um pouco, talvez, de inveja, pode ser inveja. A gente precisa fazer essas perguntas e questionar. E acho que é por isso que, às vezes, muitas pessoas preferem viver na ignorância. Porque viver na ignorância, tudo é conhecido. A dor é conhecida, os sentimentos de prazer são conhecidos. O prazer já não é mais o mesmo prazer. Já não é mais um prazer estimulante. Ele deixa de ser um prazer. Uma coisa que está ficando muito claro para mim nos últimos tempos é a questão da crença, do ceticismo e o quanto eu tenho dificuldade para acreditar nas coisas, sabe? De talvez numa presença superior, numa existência superior, algo primordial. Eu não digo necessariamente um Deus, algo que está além de mim. Lembrar o tempo todo de que eu não sou nada. Eu não sou nada no universo. A gente não é nada. Mas você faz parte de um todo. A gente faz parte de um todo. Uma coisa que eu não tenho é devoção. Porque a devoção, se a gente for observar, ela ajuda muito, né, muitas pessoas a acreditar nelas mesmas, acreditar, ter esperança no futuro, ter segurança, ter conforto, principalmente nos momentos mais angustiantes da vida, né, nos momentos mais difíceis, com mais medo, quando a gente pensa que nada vai mudar, que é o fim da linha, que acabou, que esse é o seu limite. Você não pode ir além dessa fronteira. É completamente errado. Eu percebo que eu preciso dessa devoção para me ajudar. Embora eu seja muito cético, mas o ceticismo não ajuda. A gente precisa acreditar em alguma coisa. A gente tem que acreditar nas pessoas, nas possibilidades, acreditar no tempo, acreditar na cura, na mudança. E aí eu tenho a impressão de que eu nunca dei um nome para esse ser, né, para essa entidade. Eu sempre falei sobre isso, sempre pensei dessa forma e não estava muito claro para mim. Talvez essa entidade seja o próprio universo. Não precisa ter um nome específico, posso chamar de universo. Imagina que você existe, mas ainda você não tem consciência disso. Você ainda não pode afirmar que você existe porque você não tem ferramentas, você não tem artifício, você não tem matéria, você não tem consciência. E aí você precisa de confirmações para ter certeza de que você existe, que você está acontecendo. Ao longo de milhões e milhões, centenas de milhões de anos, você começa a se chocar, começa a se refletir, começa a reagir, começa a se fundir, começa a se debater, começa a girar, a absorver. Você começa a se transformar, se modificar e fazer vários tipos de testes aleatórios, sem consciência disso, até você chegar a um ser que tem consciência, que percebe. E para isso você precisa de outros seres para confirmar essa existência, porque você sozinho não é suficiente para entender que você está acontecendo. Você precisa de outras referências. Então, após muita tentativa e erro, acertos, erros, destruição, criação, ajustes, você chega num ser que consegue entender ou fazer perguntas ou contemplar o que acontece à nossa volta. O mínimo de consciência para ser contemplativo, de sentir, de perceber, de reformular ideias, de tentar fazer conexões, de sentir, sabe, de tocar, de ocupar.
ter consciência da simplicidade, da complexidade de existir, né? De estar acontecendo. Você é o universo. E aí você quer sentir, você quer experimentar, você quer escutar, você quer saborear, fundir corpos, sentir calor, trocar calor. Você pode estar em toda a matéria, em todos os corpos, em todos os tempos. Nada vai passar batido. Talvez a minha devoção devesse ser depositada nesse pensamento, nessa crença, nessa possibilidade. O que eu quero dizer é que eu preciso aprender a não carregar essa mochila pesada sozinho. E você também. E eu sei que você também precisa aprender. A mensagem que eu quero deixar é: sejamos o universo. Eu espero que isso faça sentido, de alguma maneira. Tem algum tipo de conexão que faça alguém refletir. Se você gostou, deixa o sinal de que você curtiu e me ajuda a construir esse pensamento, esse raciocínio. Deixa comentário, me chama para conversar e obrigado pela atenção.